Este vídeo irá tratar da análise de novidades de pedidos de patente, particularmente aspectos relacionados com a prioridade interna, que é um dispositivo previsto na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 17, quando ele diz que o pedido de patente, de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 ano. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida. Então, se você acrescenta matéria nesse segundo pedido, para esse acréscimo de matéria vale o depósito do segundo pedido. Para aquela matéria que já foi revelada no primeiro pedido, você aproveita a data lá do depósito do primeiro, desde que você reivindique prioridade interna desse primeiro, né? O pedido anterior, o primeiro pedido, ainda pendente, será considerado definitivamente arquivado. Então, não é necessário retirar esse pedido. À medida que você pede prioridade interna, o pedido lá anterior será automaticamente arquivado. O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade. Então, isso é análogo à prioridade unionista da CUP, que diz que essa prioridade unionista só vale para o primeiro pedido. Aqui também, o pedido originário de divisão já não é mais o primeiro pedido, então não se aplica a prioridade interna para ele, tem que ser o primeiro pedido. A vigência da patente deste pedido que está pedindo prioridade interna, ela é contada da data de depósito desse segundo pedido. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um primeiro pedido, deposita no NPI em 2010. Se essa patente for concedida, essa patente irá ter vigência até 2030, desde que você pague as anuidades, né? Terá de 2010 a 2030, 20 anos. Bom, se o requerente, vamos imaginar uma segunda hipótese, ele vem no NPI e deposita em 2010, mas em 2011 ele deposita um segundo pedindo prioridade interna do primeiro. O primeiro fica arquivado definitivamente e segue o segundo. Se ele for concedido, ele vai ganhar 20 anos contados de 2011. Ele vai durar até 2031. Você, entre aspas, ganhou 1 ano. Sua patente continua sendo de 20 anos, mas ela vai se estender por mais 1 ano. E na hora de fazer a busca, nos dois casos, eu vou estar fazendo a busca de 2010 para trás. Estou aproveitando a mesma data. Bom, esse efeito também ocorre na prioridade unionista. Então, a prioridade interna é uma maneira de você conceder ao depositante nacional aquele benefício que é conferido ao estrangeiro por conta da Convenção da União de Paris. Bodenhausen ele foi diretor da OMP, participou da revisão de Estocolmo de 1967 e é considerado um dos grandes, se não o maior comentarista em termos de Convenção da União de Paris, né? Ele destaca que esse artigo que prevê a prioridade interna na CUP, né, ele foi previsto para pedidos de patente que são escritos às pressas, para garantia de direitos. Então, sem esse dispositivo, o depositante não poderia substituir esse pedido mal redigido por um outro subsequente melhor redigido, sem que ele perdesse a data. Ele ia acabar perdendo essa data. Então, é uma maneira de você proteger esses casos, em que você tem o primeiro depósito mal escrito, dá a chance de reescrever o pedido sem que perca a data inicial. Paumartelli, ele também faz o mesmo comentário, de que a prioridade interna nada mais é que a aplicação do direito interno do sistema da prioridade unionista. Tá? Na lei anterior, a lei atual de propriedade industrial, que era o Código de Propriedade Industrial, lei 5.772 de 1971, ele previa lá no artigo 7º um instrumento conhecido como garantia de prioridade.
era uma espécie de pedido provisório, incompleto, muitas vezes sem quadro reivindicatório, que era usado só para você garantir uma data, para depois, mais tarde, você vir com um pedido completo, com reivindicações, e aí pedindo esse aproveitamento da data original. A grande questão é que esse pedido de garantia de prioridade, ele invariavelmente, esse segundo pedido trazia acréscimos e gerava um problema do que fazer, se você aproveitaria a data inicial ou não. Ele era um dispositivo que a maioria dos analistas consideravam bastante deficiente. Por esse motivo, ele foi substituído pelo dispositivo de prioridade interna, que permite esses acréscimos de matéria, sendo cada matéria analisada com a sua respectiva data. Então, veja a diferença. Na garantia de prioridade, você tinha um pedido incompleto, em que você ficava aguardando a pessoa vir com o pedido completo depois. E se não viesse? Você ia ficar com um pedido incompleto aqui. O que fazer com isso? Na prioridade interna, isso não acontece. Eu tenho um primeiro pedido, que é um pedido completo. Ele está valendo lá. Se você não vier com o segundo pedindo prioridade interna, esse pedido primeiro vai ser analisado. Então, ele é um pedido válido. Então, ele resolveu essa indefinição que havia com relação aos pedidos de garantia de prioridade da lei antiga. É um dispositivo que foi incluído nesse sentido. Bom, então, concluindo, este vídeo então tratou da questão da prioridade interna, que é um instrumento que foi criado basicamente para estender aos nacionais um benefício que é concedido aos estrangeiros por força da Convenção da União de Paris. Tratamos então da análise desse pedido, desse instrumento de prioridade interna, e finalmente foi feita uma pequena comparação com o instrumento da lei anterior referente à garantia de prioridade, que substitui com vantagens esse instrumento da lei anterior. Muito obrigado.